2, 3. Oi, eu já ouvi essa história mais ou menos umas 30 milhões de vezes pela minha avó, pela minha mãe, todo mundo já me contou essa história. Mas eu vou contar, vai que você não conhece. Não sei mais ou menos, então quem souber direito, certinha, fala aqui nos comentários. Mas já era assim de noite, e um garoto tava querendo sair pra uma festa com os amigos. E a mãe dele falou, não vai, eu não tô me sentindo bem com isso, tô com um pressentimento ruim. Não vai, não vai, não vai. E o garoto falou, eu vou. Aí ela falou, não vai. E o garoto falou que ia. Os amigos dele chegaram pra buscar ele, porque eles iam de carro junto. E aí quando o garoto tava saindo, a mãe falou assim, vai com Deus. E aí um dos amigos dele falou assim, só se Deus for na mala. E todo mundo riu. Só que com esse rolê não brinca, né? O que aconteceu foi o seguinte. Antes de chegar na festa, eles sofreram um acidente. Tipo, o carro capotou e todo mundo dentro do carro morreu. Todos. O carro tava cheio, inclusive. Só que quando a polícia foi fazer a perícia, coisa do tipo, eles abriram a mala. E dentro da mala tinha uma caixa de ovo. E todos os ovos estavam intactos. Lembra que o cara falou que Deus iria na mala? Uma rolê, né? Oi, então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo 3 unhas pretas no quarto de seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto de seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Apaga as luzes, fecha a porta e coloca o fone de ouvido, porque hoje é dia de creepypastas. Minha mãe me disse para nunca abrir a porta do porão, mas eu queria muito descobrir o que fazia aquele som fofo. Parecia um filhote de cachorro. Então, eu a desobedeci, abri a porta do porão e desci as escadas. Eu não vi o cachorro, e mamãe me assustou ao me puxar pelos braços. Ela gritou comigo, me proibindo de voltar lá. Eu chorei, pois estava muito assustado com a reação dela. Então ela me deu um biscoito muito gostoso e pediu desculpas. Eu abracei ela e fui para o meu quarto. Estava muito feliz por comer meu biscoito favorito. Por isso, não perguntei para ela por que aquele menino fazia barulhos de cachorrinhos e por que ele não tinha os pés e as mãos. Oi. Quando eu era criança, meus pais sempre contavam história de terror pra eu escutar. E essa que meu pai contava pra mim era uma das que eu tinha mais medo. Aconteceu com um tio dele e foi há muito tempo atrás. A história aconteceu lá em Minas Gerais, onde o tio dele morava. E nesse dia, o tio dele queria ir pra uma festa, só que essa festa era tipo uns 50 quilômetros de distância da casa dele, porque ele morava bem no interior. Mas como ele era festeiro, ele foi. Como eles eram de uma família bem simples, eles não tinham carro, nada, cavalo, então ele foi na mula dele. Só que a mula dele tinha 1,50 m e ele 1,80 m. Naquela época tava tendo uma crise de febre amarela e tava morrendo muita gente. Esse caminho que ele tava fazendo era o caminho que eles levavam os mortos que estavam morrendo por causa da febre. Inclusive também tinha uma capela que era onde eles acendiam velas pros mortos. Mas ele não era medroso não, daí ele foi com fé. Na hora de voltar, ele tava fazendo o mesmo caminho. E aí quando ele foi passar na frente da capela, ele escutou alguém gritando o nome dele. E aí ele parou, né, pra ver quem que era que tava chamando. Enfim, o tio dele parou, né, porque também tava muito escuro, ele nem tava enxergando quem que era que tava chamando. E como ele imaginou que era uma pessoa pedindo carona, ele falou pra pessoa que ela podia subir na garupa. Na hora que ele terminou de falar que podia sentar como carona, a mula dele abaixou como se uma coisa de toneladas tivesse sentado. Mas é claro que a mula se assustou pra caramba e saiu correndo e o tio do meu pai em cima segurando pra não cair. Ele tava com o maior medo e daí ele pegou e falou, sai daqui, tipo expulsando o que tivesse ali em cima. A mula continuou correndo, mas ele ouvia nas árvores do lado como se alguém estivesse correndo muito rápido acompanhando ele. E exatamente no momento que ele chegou na frente da casa dele, ele escutou como se tivesse parado o barulho e ele entrou com a mula. Depois disso, ele ficou muito arrependido de ter ido. Ele nunca mais quis andar ali sozinho. E é isso. Eu não sei se é verdade essa história, mas eu sei que ela dá muito medo.
Foram vocês que pediram por isso. Gente, essa história foi uma amiga minha que contou. Eu não conheço as pessoas envolvidas, não sei quem são. Eu só sei que eu me caguei inteira. Seguinte, tinha uma menina, a amiga dessa amiga minha, que muita coisa ruim começou a acontecer na vida dela. Ela perdeu o emprego, não tava indo tão bem na faculdade. E principalmente, ela tava com muita dor nas costas. Assim, uma dor nas costas que ela não se aguentava. E como nenhum médico conseguia resolver, ela pediu a ajuda da avó dela, que é médium. Bom, daí a avó dela foi na casa dela, começou a fazer uma série de perguntas do que estava acontecendo. E enquanto a menina falava com a avó, ela mesma se deu conta de que todas essas coisas ruins começaram a acontecer depois que ela terminou o namoro dela. Até que em determinado momento baixou na avó. Pra quem não sabe o que é médium, é uma pessoa espírita que consegue receber um espírito no corpo. E nesse momento ela recebeu um. Ela continuou conversando, mas a menina percebeu que aquela pessoa não era mais a avó dela falando. Parte 2. História de terror, para ver a parte 1 é só clicar aqui. Em 2020 nós voltamos para aquele acampamento. Só que as coisas ficaram bem piores. Primeiro resolvemos investigar o que tinha acontecido no ano passado. Entramos no meio da mata e encontramos várias casas que estavam abandonadas. Como se fossem dormitórios que ninguém usava mais e que estavam servindo de depósito agora. Mas não achamos nada. Mas aí um dia a gente estava brincando de esconde-esconde e a mesma coisa aconteceu. Escutamos passos no andar de cima. Só que dessa vez, quando a gente foi investigar, estava acontecendo um culto ali, de libertação. Era de uma menina que dizia que estava enxergando vários demônios. A menina chorava, inquieta, ficava olhando, sabe, para todos os lados, dizendo que ela estava vendo demônios ali. E enquanto a gente espiava o que estava acontecendo, vimos uma sombra alta atrás da menina. Então vimos uma mulher com longos cabelos pretos. Nós saímos dali, vimos aquela mulher de novo no parquinho. Não descobrimos o que era. E ninguém nunca mais teve coragem de voltar lá. Eu pensei muito se eu falava sobre isso, porque essa é muito perturbadora, mas pelo menos eu te avisei. Então assim, se você for muito novinho, não vê isso. Oi, eu sou a Natália e na dose de terror de hoje eu vou falar sobre a creepypasta do Karazi. O Karazi é, ao que tudo indica, um garotinho de 6 anos de idade, com olhos negros, sem íris e com a pele costurada no lugar da boca. Ele entra à noite na casa das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. Procura por cantos escuros, como um sofá ou um armário, e ele se contorce de tal forma que ele cabe praticamente em qualquer lugar. E ali ele fica esperando. A partir do momento que acontece algum movimento na casa, ele vai investigar. Quando alguém da casa se levanta para beber água ou ir até o banheiro de madrugada, soa como um convite para ele entrar no quarto dessa pessoa. Alguns relataram que escutaram passos assim que voltaram para a cama. Depois disso, essas pessoas começaram a ver o Karazi também de dia. Ficaram extremamente paranoicas e acabaram enlouquecendo. Então, quando você levantar à noite e tiver aquela impressão de que você viu alguém no escuro, pode ser que não seja só impressão. Esse é o motivo pelo qual você sempre deve trancar a porta da frente da sua casa. Um menino que morava com seu pai e sua mãe estava assistindo um filme com eles uma noite quando ele decidiu ir no banheiro. Assim que ele entrou no banheiro, ele viu que a energia da casa dele tinha caído. Nessa hora, ele também ouviu 2 barulhos muito altos. Muito assustado, então, ele fechou a porta do banheiro e ouviu vários objetos pesados sendo arrastados pelo corredor. Ele decidiu sair correndo pro seu quarto, onde ele entrou, fechou a porta, se escondeu embaixo das cobertas e fingiu que estava dormindo. Ele esperou, então, que quem quer que estivesse ali dentro ia só ignorar uma criança dormindo. Mas ao mesmo tempo que ele fecha os olhos, ele ouve o barulho da porta abrindo. Ele vê um homem arrastando os corpos do seu pai e da sua mãe. O homem coloca seus pais sentados de modo que eles ficassem olhando diretamente para a cama. Ou seja, quem quer que tivesse matado os pais queria que a criança visse. Então o homem escreve algo na parede e entra embaixo da cama dele. Ele ficou deitado lá por horas sem mover um músculo porque ele sabia que se ele movesse, ele ia acabar igual aos pais dele. Até que ele finalmente cria coragem para ler o que estava escrito na parede, que dizia: "Eu sei que você está acordado."